Boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente tem um objetivo super claro e honestamente muito empolgante. A ideia é desmistificar como aquela teoria abstrata dos negócios se traduz na prática, nas realidades diárias da gestão. A gente sempre lê sobre corporações gigantescas, estratégias de mercado, eficiência operacional, mas como tudo isso realmente se conecta no dia a dia? Como aquelas ideias lindas no papel viram resultados concretos? É exatamente isso que a gente vai explorar a fundo agora, decodificando de vez o motor oculto que faz qualquer empreendimento ter sucesso. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta absolutamente fundamental. O que mantém uma organização funcionando? Vamos imaginar uma organização, qualquer uma, não como um prédio comercial de vidro e concreto, mas como um organismo vivo que respira. Um corpo humano tem músculos, ossos e órgãos para operar no mundo. Mas o que coordena tudo isso, né? O que envia os sinais vitais para que a mão saiba a exata hora de agarrar algo ou o coração saiba quando bater mais rápido? Qual seria o sistema nervoso central de uma empresa? É exatamente essa metáfora anatômica que vai guiar toda a nossa jornada de descoberta por aqui. E a nossa agenda vai seguir um caminho bem lógico, olha só. 1. Estrutura organizacional. 2. O papel do administrador. 3. Três níveis hierárquicos. 4. Áreas de especialização. E para fechar, 5. O desafio e a crise. Vamos lá. Número 1. Estrutura organizacional. Aqui a gente tem a base de tudo. Uma organização é, por definição, um sistema social estruturado. Isso significa que, independentemente de ser uma pequena padaria de família na esquina ou uma daquelas corporações multinacionais de tecnologia gigantes, a premissa é a mesma. Pessoas e recursos têm que estar unidos por um propósito comum. Ninguém constrói um avião sozinho, nem atende milhares de clientes ao mesmo tempo, sem ajuda. A organização existe justamente para unir recursos físicos, tecnologia, processos e, claro, as próprias pessoas, para fazer a coisa toda fluir em conjunto. E olha que detalhe brilhante. Existe uma tendência muito comum de achar que a palavra organização se aplica só para empresas que buscam dinheiro. Mas quando a gente compara organizações lucrativas com as não lucrativas, fica claro que as duas exigem uma eficiência brutal para sobreviver. De um lado, temos indústrias e bancos com receitas e custos controladíssimos para gerar dividendos. Do outro, temos ONGs e fundações filantrópicas que não buscam lucro pelo lucro, mas dependem de uma gestão igualmente implacável para manter projetos sociais e serviços à comunidade de pé. Sem organização, a empresa vai à falência e a ONG fecha as portas. O motor da sobrevivência, no fim das contas, é rigorosamente o mesmo. Número 2. O papel do administrador. Chegamos ao ponto crucial. O administrador não é só um chefe burocrata que distribui ordens e assina papelada. Trazendo de volta a nossa metáfora anatômica, lá do início, o administrador é o sistema nervoso central. É aquele elo indispensável que garante que os braços saibam o que as pernas estão fazendo. Uma empresa pode ter rios de dinheiro, a melhor tecnologia do planeta e profissionais geniais, e ainda assim fracassar miseravelmente. E por que isso acontece? Quase sempre, falta esse elo coordenador. É a administração que sincroniza as pessoas com a ferramenta certa no milissegundo exato para atingir uma estratégia. Sem isso, não existe uma organização, existe só um amontoado de recursos desconectados. Número 3. Os 3 níveis hierárquicos. Então vamos ver onde esses sinais vitais são processados de verdade. O primeiro nível é literalmente o cérebro da operação, o nível estratégico. É aqui que as decisões de longo prazo são forjadas. Quem está nesse nível, como os diretores e os altos executivos, não pode ficar focado no parafuso que soltou hoje de manhã na fábrica. O olhar deles está no horizonte, na visão global do mercado. A responsabilidade é definir os grandes investimentos e o posicionamento da marca. Basicamente, é a alta administração garantindo que o organismo inteiro esteja andando para o lado certo e pronto para o futuro. Logo abaixo, a gente entra no nível tático. Se o estratégico é o cérebro decidindo a direção, o tático é o tecido coletivo vital, as articulações. A alta direção pode ter a visão mais brilhante do universo, mas ela não acontece por passe de mágica. É aí que os gerentes e os chefes de departamento entram. Eles pegam aqueles grandes sonhos corporativos e transformam em metas reais e acionáveis para cada setor. É o pessoal que distribui o orçamento e garante que, por exemplo, a área de vendas conversa harmonicamente com a área de produção. E por fim, chegamos nas mãos e nos pés da empresa, o nível operacional. É o terreno do trabalho pesado, da supervisão direta, onde as coisas realmente acontecem no dia a dia. O foco aqui é puramente o agora. Os líderes operacionais garantem que toda aquela estratégia linda pensada lá no topo seja executada com perfeição na rotina de hoje. Eles monitoram os padrões de qualidade e os procedimentos. E detalhe,
Se essa base operacional falhar, não tem jeito, o organismo corporativo inteiro desmorona. Número 4. Áreas de especialização. Agora, uma coisa que é fascinante observar é a versatilidade extrema que a gestão exige. Para manter a saúde desse sistema todo, a administração se divide em áreas incrivelmente diferentes. A gente tem o pulso financeiro controlando caixa, os recursos humanos atuando como o coração que engaja talentos, a produção focada em acabar com desperdícios de tempo e material, e ainda tem o marketing lendo os desejos do consumidor, a logística funcionando como as veias complexas de transporte, além de vertentes como a administração pública e o empreendedorismo puro. É, com certeza absoluta, um malabarismo espetacular de competências operando simultaneamente. Número 5. O desafio e a crise. E o que acontece quando esse sistema nervoso falha diante do caos moderno? O ambiente de hoje impõe adaptações vertiginosas. Um administrador contemporâneo tem que ser um agente formidável de mudança. A tecnologia, como a inteligência artificial e os sistemas de dados super complexos, deixou de ser um luxo e virou um núcleo central da competitividade. As decisões agora são baseadas em análise profunda de dados e não em intuição. Fica óbvio que uma organização sem agilidade para processar essas inovações vai sucumbir muito rápido. O mercado não tem paciência para organismos lentos. Para provar isso e deixar o alerta mais real, imaginemos um cenário clínico sombrio de um colapso total. Uma empresa apresentando estes exatos sintomas: custos operacionais explodindo sem controle, uma comunicação interna tão ruim que os departamentos parecem falar idiomas alienígenas entre si, produtos que não chegam nos clientes por panes logísticas e uma produtividade baixíssima da equipe diante das novas tecnologias. Pessoal, isso não é um probleminha isolado de um setor. É uma falha sistêmica monumental causada puramente pela ausência de um elo de coordenação eficiente. O que nos deixa com uma reflexão enorme para encerrar. Diante de um paciente organizacional na UTI corporativa, como a gente poderia usar todos esses conceitos estruturados de gestão para ressuscitar a empresa? Onde seria o primeiro choque no peito? Redefinindo a estratégia lá no topo, arrumando o caos logístico na base operacional ou resgatando o engajamento ali pelo RH? O fato inegável é que a administração está muito longe de ser apenas uma teoria de livro de negócios. Ela é uma ferramenta real e literal de sobrevivência no mundo corporativo de hoje. Fica aí essa provocação para pensarmos a respeito. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima jornada por esse nosso complexo e fascinante ecossistema dos negócios.